Relações que já pareciam perfeitas passam a parecer péssimas. Casais que você achava que eram incríveis começam a soar como completos erros. E o mais curioso é que isso se torna cada vez mais evidente quando você se lembra da sua infância, daquela época em que a gente não se questionava nada e simplesmente aceitava as coisas. Então chega a fase adulta e vem a pergunta: como diabos isso aconteceu? Como a senhora mais bondosa do mundo se casou com um rabugento que se diverte maltratando um cachorro com transtorno de ansiedade? Eu não sei vocês, mas a minha vida toda eu fiquei me questionando por que a Muriel se casou com o Eustácio. Esse é o tipo de casal que eu nunca vou parar de questionar. Já que estamos em outubro, um mês perfeito para revisitar histórias assustadoras e reflexivas, eu pensei por que não tentar finalmente entender esse enigma? Afinal, não é todo dia que você vê uma mulher santa se casar com um homem que parece um abusador de animais. Mas se eu aprendi alguma coisa nesses anos todos no YouTube, é que a explicação quase sempre está em uma única palavra: trauma. Muriel, a senhora doce e acolhedora, foi quem encontrou coragem, um filhote abandonado, e o adotou como se fosse o seu próprio filho. Ela mora com ele e o marido no meio do nada, um lugar que por si só já é repleto de estranhezas. Coragem ou com Covarde foi um dos pilares da minha infância, uma das séries que marcaram época e que me marcaram pessoalmente. Essa série está no meu hall da fama pessoal de produções que realmente mexeram comigo, me assustaram muito e me deixaram lembranças difíceis de esquecer. Teve episódios que mexeram tanto com a minha cabeça que até hoje eu lembro do incômodo que eu senti. Não tinha doces, refrigerantes ou qualquer outra recompensa que fizesse eu encarar aqueles primeiros episódios em CGI que eram simplesmente aterrorizantes. Mas mesmo com esses momentos de tensão e de quase trauma, ainda assim foi um dos meus desenhos favoritos de quando eu era criança. E olhando em retrospecto, dá para entender muito bem o motivo. A premissa é genial na sua simplicidade. Um cachorro medroso tentando proteger seus donos de criaturas bizarras, monstros e situações dignas de pesadelo. O roteiro praticamente se escreve sozinho. Era um equilíbrio perfeito entre humor e terror, suspense e comédia. Não era exatamente um desenho de mistério, mas conseguia criar uma tensão aos poucos, trazendo aquele elemento sombrio que faltava em muitas produções infantis na época. E claro, para minha mente de criança, sempre havia uma dúvida que se destacava: por que diabos a Muriel e o Eustáquio estavam juntos? Como que aquele casal aconteceu? Como se manteve ao longo dos anos? E por que existe uma definição de opostos se eles são o exemplo perfeito? Eustácio é um rabugento de carteirinha, vive colocando a família em perigo em troca de algum benefício pessoal, e se aparecesse alguma maldição mágica que pudesse lhe render alguns trocados, ele aceitava sem pensar duas vezes. Ele é uma mistura entre burrice e crueldade, o tipo de pessoa que te faz revirar os olhos toda vez que aparece. E para piorar, ainda desconta sua frustração no cachorro, Coragem, que já é traumatizado, medroso, cheio de problemas de abandono e não precisa mais de peso na sua vida. Mas como o Eustácio faz questão de assustá-lo e maltratá-lo sempre que pode, isso parece que é um passatempo dele. Isso me dava tanta raiva nesse desenho. Eu tinha tanto ódio do Eustácio, enfim. Por que você fez isso, cachorro idiota? E caiu. Porque, sério, o Eustácio não tem um pingo de valor como pessoa. A única contribuição positiva que ele deu para a sociedade foi ficar trancado dentro de casa, sem espalhar sua negatividade pelo mundo. E mesmo assim, ele ainda teve a sorte, ou o milagre, milagre eu diria, de se casar com a Muriel, uma mulher que não merece um terço do que ele realmente é, né? Já a Muriel, ela é a bondade em forma de gente. Ela não hesita em ajudar ninguém. Se você batesse na porta dela pedindo alguma coisa, ela provavelmente te daria até a própria roupa, e o almoço dela já estaria preparado, te chamando para poder entrar, e até uma xícarazinha de chá para acompanhar, ela ia te dar, porque ela é um doce de pessoa. Ela é a única fonte de luz na vida do Coragem, a razão pelo qual o cachorro simplesmente não abandona o Eustácio, e a própria sorte nas dezenas de situações em que poderiam ter deixado o velho morrer. Sempre que o Coragem salva o Eustácio, é muito mais coincidência do que escolha.
Se há um defeito em Muriel, talvez seja a paciência infinita de ter que lidar com o marido, porque um belo dia ela simplesmente poderia ter finalizado o serviço da frigideira na cabeça dele e ninguém julgaria ela. Eustácio nunca poderia ter encontrado alguém melhor que a Muriel, e a Muriel nunca poderia ter escolhido alguém pior. Isso levanta uma pergunta inevitável: por que esse relacionamento começou e, mais ainda, por que continua até hoje? Porque sim, mesmo com todas as brigas, eles se amam. E isso sempre me deixou intrigada. Afinal, Eustácio é a personificação do que a Muriel não aprova. Você pensaria que a relação já teria acabado faz tempo, porque um simples golpe de frigideira não deveria ser o suficiente para resolver tantos problemas. E foi aí que eu cheguei numa conclusão. Pode não ser a verdade absoluta, não estou dizendo que essa foi a intenção dos criadores, mas isso faz todo sentido de se interpretar assim. A resposta é pena. Não é necessário buscar um contexto histórico ou cultural para justificar. A própria série oferece pistas claras. Os episódios mostram o passado de Eustácio e deixam evidente de que ele sempre foi vítima de uma vida cruel. Desde a infância ele foi tratado como lixo pela mãe, pelo pai e até pelo irmão. Nem mesmo depois de morto, o irmão quis deixar algo para ele. Foi humilhação atrás de humilhação. A mãe de Eustácio o tratava exatamente como ele trata o Coragem, com desprezo. Isso moldou a sua personalidade. Ele cresceu sendo diminuído, ridicularizado, sempre tratado como incapaz. Nunca foi forte o bastante para seguir os passos do pai e nem bom bastante para agradar a mãe. Cresceu carregando rancor, acreditando que o mundo lhe devia algo. E, como não soube lidar com isso, desenvolveu o complexo de vítima tão grande que até hoje age como se fosse injustiçado. Esse ressentimento se traduz na forma como ele trata os outros, especificamente o Coragem, que acaba sendo alvo das mesmas crueldades que ele sofreu. E é aqui que entra Muriel. Ela é bondosa com todos, mas acima de tudo é compreensiva. Em vez de ver apenas o homem amargo e rabugento, talvez ela tenha escolhido enxergar a criança machucada que ainda existia dentro dele. Ela não ignora os defeitos, mas enxerga o sofrimento por trás dele. E a série dá indícios de que Muriel conhecia bem o passado dele. Não é à toa que ela nunca teve paciência com a sogra, a mãe de Eustácio. Quando a velha aparecia, Muriel sempre demonstrava frieza, e em episódios onde a sogra quase morria, ela simplesmente não demonstrava preocupação. É como se a Muriel soubesse muito bem a dor que aquela mulher causou no Eustácio e não tivesse a intenção de perpetuar com isso. O Eustácio não é uma boa pessoa, isso é claro. Mas quando você olha para ele como um produto de um ciclo de abuso, começa a entender por que se tornou assim. E também entende por que Muriel, com a sua empatia infinita, escolheu permanecer do lado dele. Não é o relacionamento que alguém mereceria, mas é o que ela construiu. E sua forma de lidar com isso é quase sempre cozinhar compulsivamente, enchendo a casa de bolos e pães quando a situação fica mais tensa. Ela nunca esquece de que, no fundo, ele ainda é aquele menininho triste que sofreu sozinho. E isso fica evidente em alguns episódios, quando literalmente o vemos retratado como uma criança carente. Eu não acho que seja um relacionamento saudável. Não é. Mas a Muriel nunca vira as costas para quem precisa, mesmo que seja alguém horrível e talvez, só talvez, Eustácio já tenha sido uma pessoa menos amarga no passado. Talvez ela tenha se apaixonado por um lado dele que hoje não se aparece mais. É o que eu mais acho, na minha opinião. No fim das contas, Coragem ou com Covarde continua sendo um desenho incrível. Eu adoro esses dois personagens. Eustácio, por mais insuportável que seja, é um personagem riquíssimo. Muriel é quase uma santa e todos os personagens da série são memoráveis. Sério, até uns eu tenho lembranças de eu assistir quando eu era criança que eu pensava, mano, não é possível que eles botaram isso em um desenho de criança. E ainda assim, a série como um todo é fantástica. Foi assustadora, engraçada e marcante. Por mais estranho que seja, o relacionamento de Muriel e Eustácio, com todas as suas falhas, acabou se tornando parte essencial desse universo. Então, pessoal, esse foi o vídeo e me diz aqui nos comentários o que você acha desse casal, da Muriel e do Eustácio. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Falou! O que eu não faço por amor?